Em 2024, dezembro, eu estava trabalhando no meu CLT 3 vezes na semana e de segunda e sexta e sábado eu trabalhava empreendendo no meu próprio negócio, que era trabalhar ali com o digital. Eu era o GC Creator, depois passei a ser também estrategista digital para empresas e tudo mais. E em 2025 eu larguei o meu CLT para viver 100% disso, viver 100% do empreender online, mas eu desisti de tudo. No meio do caminho, eu travei e eu queria contar essa história para vocês hoje, de todo esse processo, porque talvez eu sinto de Deus de talvez voltar para as redes. Enfim, oi, eu sou Gabi Santos. Se você não me conhece, como eu já dei essa introdução, eu era hoje esse creator, sou cristã, casada e afins. E como tem pessoas que me acompanham aqui, que me conhecem desde essa época em que eu estava trabalhando como GC, em que eu estava trabalhando com o digital, e fica essa dúvida, né? Já até colocaram nos comentários dos outros vídeos. Achei que você tinha desistido, que bom te ver, faz tanto tempo que eu não te vejo por aqui. Pois é, gente, eu queria contar o que aconteceu nesse percurso todo, o que aconteceu com a minha vida, porque eu acredito que quanto mais eu falo sobre isso, e tem sido ótimo eu encontrar aqui no YouTube esse espaço seguro pra gente falar sobre isso, né? Parece que cada vez mais eu tô conseguindo me curar de tudo que tá acontecendo. Bom, vamos lá, para contextualizar um pouco vocês, eu trabalho desde os meus 15 anos. Eu trabalho meio período ali, entre a escola, comecei a trabalhar, isso eu fiz até eu ir para a faculdade. Na faculdade também, quando eu tinha tempo livre, eu trabalhava. Se de sábado eu tivesse ali algum trabalho freelancer, eu trabalhava também. Me formei, depois de 6 anos de faculdade, já fui trabalhar de novo e em todos esses anos todos, 10 anos quase, eu nunca tirei férias. Então, desde os meus 15 anos, eu nunca tirei férias. Pois é, porque quando eu estava de férias, eu ia trabalhar em tempo integral. E aí, um exemplo, já fui trabalhar numa papelaria no mês de janeiro, que era quando a gente não tinha aulas, então até as aulas voltarem eu estava lá trabalhando. E aí, nas aulas mesmo, quando eu tinha período de folga, eu ia fazer algum bico aqui e ali. Então, fazia 10 anos que eu não sabia o que era ficar nesse ócio de não fazer nada por um longo período de tempo. Talvez isso estava me ajudando a ter um burnout, talvez. Mas eu sempre fui essa pessoa ligada nos 220, estava sempre fazendo alguma coisa. E principalmente por vir de uma família simples, eu sempre tive essa urgência de fazer dinheiro. Por escassez mesmo, sabe? E quando eu comecei a trabalhar com a internet, que sempre foi um sonho meu, e começou a dar certo o GC, eu comecei a passar por alguns processos em mim que não foram legais. Eu comecei a achar que o sustento estava vindo muito do meu esforço, na força do meu braço, e não pelo que o Senhor estava me entregando. Eu acreditava que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar, que eu ia ficar rica e aquela coisa toda. Coisas que a internet canta aos nossos ouvidos, né? E isso foi, querendo ou não, mexendo muito comigo. E algo que veio de Deus, porque eu creio que o meu trabalho com o digital, ele veio sim do Senhor, sabe? Porque eu sou muito ligada com isso, fazia anos, eu sempre fui muito boa comunicadora e etc. E ao mesmo tempo eu me vi tendo essas coisas acima de Deus. Eu pensava todos os dias mais no meu trabalho, mais no meu negócio, mais no dinheiro que eu ia fazer, do que de fato no reino de Deus. E, inclusive, eu achava que era uma perda de tempo quando eu tinha que fazer alguma coisa relacionada à igreja, ao Senhor, porque eu podia estar trabalhando. Já aconteceu até de eu estar pensando em ideias de conteúdo e essas coisas durante o culto e mexendo ali no Instagram durante o culto, ao invés de prestar atenção no Senhor. E aí eu acredito que isso foi causando também algo espiritualmente na minha vida, a ponto de eu simplesmente travar. Eu ter, não sei se é um burnout, eu não sei, só sei que eu travei no digital.
Eu vi os clientes minguando, eu vi a minha criatividade minguando, eu vi que eu não queria mais ouvir falar sobre marketing, nem abrir a câmera para falar, eu não sabia nem o que falar mais. E até foi algo ruim que aconteceu. Eu comecei a dar mancada mesmo com alguns clientes e tive que inclusive pedir perdão para uma dessas clientes, porque ela me confrontou, dizendo: Ah, que você veio todo com um papo de vamos crescer junta, que não sei das quantas, e do nada não cumpre com o que foi combinado. Então eu comecei a pecar mesmo, porque eu acredito que quando a gente presta um serviço ruim, nós somos testemunhas de Cristo, e isso vai ser mostrado na nossa índole, né? E por muito tempo eu fiquei pensando sobre essas coisas, sobre as pessoas com quem eu não entreguei o que eu deveria entregar, me sentindo culpada por conta disso, mas ao mesmo tempo eu tava ficando muito travada. Como eu disse, eu não queria ouvir falar sobre marketing. E desde então, fazem 8 meses, né? De janeiro pra cá, estamos no mês 8, fazem 8 meses que eu só tô em casa, literalmente aprendendo a depender de Deus, a depender 100% do meu marido e entendendo que as coisas são do Senhor e não minhas. Mas, de alguma forma, eu ainda sinto uma inquietação dentro de mim, chamando, sabe, para esse tempo, para esse lugar da internet e tudo mais, porque é algo que eu amo fazer. Vocês sabem que eu tenho aqui esse canal no YouTube que, ai, não me dá monetização, não alcança muitas pessoas, mas o meu prazer em falar, em estar aqui, sabe? Deixa eu montar o meu celular aqui. É algo que é meu, sabe? Não é de ninguém. É algo que é puramente meu, puramente do meu coração, sabe? E eu tava assistindo um vídeo agora, justamente, de uma mulher que é criadora de conteúdo aqui no YouTube. E ela está falando, deixa eu ver se eu pego o nome dela aqui. Ah, o nome dela é Giovana Lordeiro, aqui o vídeo dela, falando sobre como Deus vê as redes sociais e isso pode mudar a sua vida. E ela falando sobre como Deus também chama pessoas no tempo de hoje para usar as redes sociais como um caminho mesmo de luz. E eu fui sendo levada a confiar mais, sabe? Porque, gente, o meu medo, juro pra vocês, eu estava com medo de criar conteúdo. Parte de mim estava se comparando muito, porque as nossas redes sociais, elas são uma extensão de quem nós somos. E eu estava começando a me comparar muito com pessoas que alcançaram mais do que eu estou alcançando, que pareciam ter mais sucesso do que eu estava tendo. E eu sentia que eu tinha que, de alguma forma, pegar esses hackzinhos, sabe? Que o mundo ensina e tudo mais. Mas o Senhor não me chamou para caminhar segundo a lei das outras pessoas. Mas Ele me chamou para criar algo. Algo 100% novo, algo que vai dar certo simplesmente porque Ele é fiel. Mas eu não consegui continuar nessa visão, sabe? Talvez por parte de mim também estar com preguiça. Eu fui misturando tudo isso dentro de mim e eu fui travando, ficando com medo. Tanto que hoje em dia eu não abro o Instagram, não abro, porque de alguma forma eu estou com medo daquela rede. Eu estou com medo de ter saído, abandonado, tenha feito com que as pessoas não gostem mais de mim, ou de eu ter passado essa posição, tipo, nossa, você abandonou tudo. Mas o Senhor tem me dito, tá tudo bem abandonar. São projetos, não é uma criança, não é uma vida, né? Tá tudo bem você mudar de rota, você mudar de ideia. E a cada vez mais que eu estou agora pensando, passando por esses processos, eu tenho sentido de Deus um chamado a voltar. Um chamado a voltar de uma forma totalmente diferente. A não voltar para o que era antes, para aquele consumo excessivo, onde eu só falava sobre isso, só pensava sobre isso, mas de uma maneira única, autêntica, eu falar sobre um marketing diferente, um marketing do céu, um marketing limpo, né, onde a gente não precisa ficar gerando nas pessoas aquela expectativa que não vai cumprir, aquele FOMO, né, aquele
fear of missing out, então aquela sensação de que as pessoas estão perdendo alguma coisa se elas não acompanharem você todos os dias, se elas não postarem todos os dias. E como eu trabalho com marketing para empresas, eu também sinto que muitos empresários acabam tendo esse sentimento, principalmente se forem empresários cristãos. Então, eu tenho sentido de Deus essas direções a voltar, mas a voltar dessa maneira diferente, sabe? Para a gente poder falar sobre qual é o mínimo que a gente pode fazer no digital e que vai dar certo, né? Mesmo sendo o mínimo, sem precisar depender dos padrões desse mundo, né? Ao mesmo tempo que buscar ter mais criatividade, poder brincar mais com os conteúdos. Vocês veem que aqui, gente, eu gosto de trazer esses conteúdos que eu ligo a câmera e começo a falar, começo a trazer as minhas opiniões, a trazer conversas mais abertas, sem ficar editando e morrendo de editar, né? Eu tô com um ranço de edição de vídeo. Eu confesso que eu tô com essa questão também. Mas de alguma forma eu preciso me curar dessas coisas. Eu tenho sentido esse chamado a voltar vindo do Senhor, sabe? E eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou reconstruir tudo isso, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo e Ele vai ser a minha direção em tudo. E eu sei também que eu queria fazer dessa jornada algo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse tipo de pensamento, esse tipo de descoberta, como que a gente vai elaborar do zero essa minha nova ideia de negócios mais simples, mais básico, fazendo o mínimo suficiente para a glória de Deus, sem pesar, sem ter aquele excesso de perfeição, sabe? Para que a gente consiga honrar ao Senhor naquilo que tem que ser honrado e não deixar de lado aquilo que é mais importante, que é a nossa casa, que é o nosso lar, que é a vida com Deus, mas fazer a nossa parte onde tem que ser feito, e eu creio que o Senhor vai honrar. Então, esse é meu pronunciamento, eu acho, sobre como Deus está me fazendo voltar ao trabalho com o digital e me colocando uma esperança de que há espaço para cura, há espaço para não ter ansiedade, para não ter medo, para não ter comparação nessa área, para que a gente faça o que a gente foi chamada para fazer, não o que o outro foi chamado, não para nos comparar, sabe? Mas acima de tudo, o que o Senhor quer construir nas nossas vidas. E aí não importa o número de seguidores, visualizações ou estilo de vídeo, porque você tá até agora aqui me ouvindo falar 12 minutos, o Senhor entregou para as pessoas que vão ouvir eu falar 12, 13 minutos, né? E glória a Deus por isso. Eu espero que esse vídeo também tenha tocado seu coração de alguma maneira. Eu creio que o Espírito Santo vai enviar, sem depender do algoritmo, para as pessoas certas, para as pessoas que também precisam ouvir isso, em nome de Jesus. E deixa aqui seu comentário para a gente continuar falando sobre isso. E até os próximos vídeos, onde a gente vai elaborar um pouco mais essa jornada de volta ao empreender. Um beijo, fiquem com Deus.